Eu sou o professor André Gazola, do blog lendo.org, e hoje estou aqui para falar para vocês sobre o primeiro período literário da literatura do Brasil, o chamado quinhentismo. Algo muito importante da gente salientar é que essas primeiras manifestações literárias ocorrem em duas vertentes. A primeira delas, chamada de literatura de informação, e a segunda, chamada de literatura de formação. Qual a diferença entre as duas? Como o nome já diz, a literatura de informação busca informar aos europeus, geralmente ao rei, sobre a nova terra encontrada. Essa literatura de informação tem seu marco inicial com a Carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão-mor da Frota de Cabral. Na carta, que é tema, é leitura obrigatória de muitos vestibulares ainda hoje, há 4 aspectos muito importantes que nós devemos perceber. O primeiro deles, a visão do português em relação à nova terra encontrada é a seguinte: o Brasil, que até então sequer era chamado de Brasil, não era visto como uma terra normal, mas sim como um paraíso. Na Carta do Pero Vaz de Caminha, a nossa terra é descrita através de suas paisagens maravilhosas, através de suas matas inexploradas e através da possibilidade de haver riquezas minerais aqui. Quais riquezas minerais? Ouro e prata. Algo que, na relação que os portugueses tiveram com aqueles índios naquela época, fica quase que evidente, pois há um trecho da carta em que Pero Vaz descreve um momento em que o índio apontaria para um castiçal de prata e de volta para a terra, ou então para um colar de ouro e de volta para a terra, deixando o recado para os portugueses de que ali sim havia aquelas riquezas minerais. Então os primeiros 2 pontos a destacar é a descrição da terra como um paraíso perfeito e inexplorado e a possibilidade de haver riquezas minerais aqui. Além disso, Pero Vaz também descreve a cultura do índio e todos os seus costumes. Imagine você que os portugueses vinham lá da Europa, religiosos, católicos, vestidos, obviamente, chegam aqui e encontram um povo pelado, que aparentemente não tinha religião e que vive em habitações que, para os padrões europeus, eram absolutamente inconcebíveis. Além disso, tiravam toda a sua sobrevivência da terra. Era um povo muito estranho. É algo parecido como se hoje nós fôssemos até Marte ou até algum outro planeta e encontrássemos vida extraterrestre, pois o índio era praticamente um extraterrestre para o português. Certo? Então essa cultura do indígena é descrita em detalhes. E algo muito importante, talvez a coisa mais importante presente na Carta do Pero Vaz. Ele percebe a possibilidade de catequizar os povos indígenas, a possibilidade de espalhar a fé cristã para aquele povo aparentemente pagão, que não tinha religião. Então ele descreve essa possibilidade para o rei e, a partir disso, uma outra parte da literatura do quinhentismo vai se conceber, que é quando os jesuítas são mandados para a América, para o Brasil, com um objetivo muito claro: catequizar os povos indígenas. Mas vamos deixar essa parte da literatura de formação para um outro vídeo e falar um pouquinho mais da literatura de informação, também chamada de literatura de viagens. O que é importante, quais são as obras importantes nessa literatura. A primeira, e que deve ser lembrada com muito esforço por você, porque se for cobrado algo no vestibular sobre esse quinhentismo, vai estar presente a Carta de Pero Vaz de Caminha. A carta, portanto, é o título da obra, o autor, Pero Vaz de Caminha, escrivão da Frota de Cabral. Algumas outras obras, volta e meia, são lembradas também, são obras de viajantes europeus, holandeses, alemães, próprios portugueses, espanhóis, que vieram para cá e escreveram obras que também descrevem essa terra. Todas mais ou menos parecidas, mas tem uma que se destaca. É a obra Duas Viagens para o Brasil, de um alemão chamado Hans Staden. Esse alemão
ele participou de um fato curioso. Ele foi capturado por uma tribo indígena e ele ia ser devorado em um ritual antropofágico, ou seja, essa tribo indígena era canibal. Ele, por alguma sorte, que não vamos entrar em detalhes, consegue escapar dessa tribo indígena, consegue deixar de ser devorado por eles e acaba colocando toda essa sua experiência em um livro, nesse livro Duas Viagens para o Brasil, e por isso é muito interessante ler sobre essa experiência do Hans Staden. Então é uma obra que também, volta e meia, acaba sendo cobrada em algum concurso, algum vestibular, e você pode dar uma olhada em trechos dela na internet, ou até os desenhos que o Hans Staden fez lembrando de sua experiência. Se você procurar no Google Hans Staden, você vai encontrar lá aqueles desenhos em que, por exemplo, a tribo indígena está ali na sua aldeia e em uma grelha há partes humanas sendo assadas para o jantar. Então é bem curioso essa experiência do Hans Staden, esse alemão, que esteve aqui, é um livro publicado em 1557, então vejam, 57 anos após a Carta do Peru Vaz, e que tem um interesse muito curioso dessa experiência do alemão Hans Staden. No próximo vídeo eu vou comentar com vocês algumas questões de vestibular que abordam o tema do quinhentismo. Para terminar, gostaria de pedir um grande favor, que é que você indique e compartilhe este vídeo nas redes sociais, no Facebook, no Google+, no Twitter. Vamos espalhar o conhecimento para todos, vamos permitir que não apenas um grupo seleto de pessoas tenha acesso ao conhecimento, tenha acesso a passar no vestibular, mas vamos permitir que o conhecimento seja espalhado, seja compartilhado. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, indique para aqueles que você sabe que vão prestar vestibular ou aqueles que são amantes da literatura. Assim, nós vamos continuar expandindo o conhecimento e mantendo viva a literatura no nosso país. Um abraço do professor André Gazola, do blog lendo.org, e até mais!